Canadá exportou 18,9 milhões em bens militares para Israel em 2024, apesar da pausa, entre aspas, em novas licenças. A Canadian for Justice and Peace in the Middle East está indignada ao saber que o Canadá continua a exportar 18 milhões em bens e tecnologia militar para Israel em 2024, bilhões, de acordo com o recente divulgado relatório anual canadense sobre exportações militares. Apesar de uma pausa, entre aspas, nas novas aprovações de exportação em janeiro de 2024, o Canadá continua a transferir armas e componentes para um contexto de genocídio, é uma taxa significativa, tornando 2024 o sexto ano com o maior número de transferências já registrado. A Canadian for Justice and Peace in the Middle East reitera seu apelo para que o Canadá imponha um embargo bilateral de armas, utilizando a lei de medidas econômicas especiais, e ponha fim definitivo a todo o comércio militar entre Canadá e Israel. Esses números são incrivelmente contundentes ante todos os horrores que testemunhamos em Gaza. O comércio de armas do Canadá com Israel não parou. Na verdade, continua em taxas historicamente altas, disse Michel Buquerque, presidente em exercício da instituição. Chega dessas pausas, entre aspas, cínicas e meias medidas que não consegue abordar a cumplicidade do Canadá no genocídio. O primeiro-ministro Carney deve impor um embargo total de armas e por fim ao comércio militar com Israel de uma vez por todas, acrescentou Buquerque. As principais categorias de produtos militares que o Canadá exportou para Israel em 2004 incluem aquelas relacionadas a espaçonaves militares, aeronaves militares, bombas, torpedos, mísseis, componentes relacionados, enquanto outras categorias importantes estão relacionadas a embarcações de guerra e veículos terrestres. O CJPME argumenta que esses novos dados expõem a fragilidade das restrições de armas impostas pelo Canadá e Israel, com suspensão das novas aprovações de exportação imposta. Em 8 de janeiro de 2024, o Canadá não aprovou nenhuma nova licença, exceto duas na primeira semana do ano. No entanto, as empresas canadenses ainda conseguiram utilizar 164 licenças em 2024, colocando Israel entre os 5 principais destinos fora dos Estados Unidos para a utilização de licenças militares de exportação. Isso porque o Canadá aprovou o valor exorbitante de 28,5 milhões em licenças de exportação militar no final de 2023, durante os primeiros meses do genocídio, que foram isentas de restrições posteriores. O CJPME enfatiza que os dados do relatório normalmente não incluem armas transferidas para Israel via Estados Unidos, o que é amplamente desregulamentado, não reportado e sem avaliação de direitos humanos. O Canadá continua a exportar em volume desconhecido de produtos militares por meio dessa brecha. Por exemplo, um relatório recente descobriu que uma empresa estatal canadense intermediou um contrato para exportação de 78,8 milhões em propelentes de artilharia para o exército israelense via Estados Unidos. Da mesma forma, o projeto Plug Sherries estima que 120,9 milhões de tecnologia canadense foram fornecidos para produzir caças F-35 especificamente destinados ao uso pelo exército israelense via Estados Unidos. O CJPME pede fechamento imediato de todas as brechas que permitem que bens e tecnologia militar canadense cheguem a Israel. Histeria sobre OVNIs nos Estados Unidos foi fomentado pelo Pentágono, revela a mídia. Buscando ocultar dados sobre seus programas secretos, o Pentágono divulgou propositadamente entre civis e até entre próprios militares desinformação sobre objetos voadores não identificados, revelou uma recém-publicada pesquisa do The Wall Street Journal. Por exemplo, nos anos 1960 e 1970, a Força Aérea do país, com o uso de geradores eletromagnéticos especiais, testou a influência de um ataque nuclear nos sistemas eletrônicos das forças de retaliação nuclear dos Estados Unidos, o que os desconectou para que a União Soviética não soubesse essa fraqueza de retaliação nuclear dos Estados Unidos. O comando assegurou até aos próximos militares que os sistemas eletrônicos críticos tinham sido desconectados por intervenção de extraterrestres. Nos anos 1980, os militares testaram aeronaves F-117 e outros novos aviões Stealth de aparência futurista na área 51 e divulgaram rumores sobre OVNI na área, preferindo que os moradores acreditassem que viam espaçonaves de outro planeta e não aviões secretos, por receio de serem vazados à União Soviética.
Luta para adquirir submarinos via AUKUS pode afundar as defesas da Austrália, diz mídia. O acordo para a aquisição de submarinos nucleares da aliança trilateral entre Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, que está se tornando um fardo bilionário para Canberra e está corroendo as capacidades de defesa do país, relata a mídia asiática. Enquanto as Forças Armadas australianas lutam após anos de subfinanciamento. Canberra está canalizando recursos para um projeto que pode custar até 368 bilhões em 30 anos, segundo o South China Morning Post. Em fevereiro, a Austrália fez seu primeiro pagamento de 500 milhões no âmbito do AUKUS aos Estados Unidos, mas especialistas alertam que a defesa já está no limite. Estamos agora em uma posição em que a defesa já está gastando cada dólar alocado, afirmou o chefe da defesa australiana, almirante David Johnston, em uma conferência recente sobre a preparação do país para a guerra. Mesmo com o governo de Anthony Albanese planejando aumentar os gastos de pouco mais de 2% para 2,33% do produto interno bruto, a campanha de Trump diz que não é suficiente, exigindo 3,5%. Diante da crescente pressão internacional de recursos cada vez mais limitados, muitos se perguntam: o AUKUS representa uma vitória estratégica para a Austrália ou uma aposta geopolítica arriscada demais para um país que talvez não possa arcar com as consequências? Pergunta. Brasil e Rússia se destacam entre as 6 economias menos dependentes de exportações em 2024. Com base em dados de serviços estatísticos nacionais e internacionais de 2024, Brasil e Rússia ficaram entre as 6 economias menos dependentes de exportações entre os 25 países com maior PIB nominal, segundo o cálculo da Sputnik. A Sputnik analisou dados divulgados neste domingo 8/6/2025 sobre a relação entre o valor das exportações de bens e serviços e o produto interno bruto dos 25 países com as maiores economias nominais. Em 2024, a dependência média das exportações nesse país foi de 40,7%, de acordo com os resultados do ano passado. A dependência da Rússia em relação às exportações foi metade da média mundial, apenas 21,9%, as exportações da Índia 21% e da China 21,1%, que ficaram em quarto e quinto lugares respectivamente, bem como da Indonésia 22,2%, Austrália 23,7% e Japão 22,8%. Que ficaram entre o sétimo e o nono, representaram aproximadamente o mesmo percentual do PIB. Os Estados Unidos são o país menos dependente de exportações, com o fornecimento externo de bens e serviços representando apenas 10,9% da economia. A Argentina, 15,3% e o Brasil, 17,9% também estão entre os 3 países com a menor participação das exportações em relação ao PIB. Em contraste, a Alemanha, 41,8%, Coreia do Sul, 44,6%, Polônia, 52,7%, Suíça, 72,2% e Holanda, 84,2% registram uma participação acima da média das exportações em relação ao PIB. A Irlanda se tornou líder absoluto com um recorde entre as grandes economias de 147,6% de seu PIB em exportações de bens e serviços. Apesar de parecer estranho, o número demonstra que o valor total das exportações de bens e serviços do país foi 47,6% maior do que o próprio PIB, em grande medida em função da presença significativa de empresas estrangeiras de tecnologia que distorcem os preços das exportações em relação à produção doméstica. Pequim usa restrições de minerais de terras raras como trunfo na guerra comercial com os Estados Unidos, diz mídia. A China intensificou sua estratégia política ao responder às provocações comerciais de Donald Trump. Com aumento na restrição à exportação de minerais de terras raras, abalando as cadeias globais de suprimento e pressionando Washington e seus aliados a negociar. A China tem usado com sucesso os controles de exportação de minerais de terras raras para pressionar os Estados Unidos e demonstrar sua capacidade de influenciar as cadeias globais de suprimento. Desde abril, o Ministério do Comércio chinês passou a exigir licenças para exportar esses minerais estratégicos, o que desacelerou o fornecimento global e fortaleceu a posição de Pequim frente às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Após uma reunião entre Trump e o líder chinês Xi Jinping, surgiram expectativas de que mais licenças sejam concedidas, especialmente para empresas europeias, o que pode levar a novas negociações comerciais em Londres. No entanto, especialistas que falaram ao Financial Times apontam que os controles de exportação mudaram o equilíbrio de poder nas tratativas, favorecendo a China. Segundo André Guillaume, da consultoria Control Risks,
Os controles são uma ferramenta flexível que permite à China responder não apenas aos Estados Unidos, mas também a países aliados de Washington. Ele destaca que essa estratégia pode ser aplicada seletivamente, o que amplia sua eficácia diplomática e econômica. A China enviará o vice-premier Ren Lifeng à Inglaterra para negociações, enquanto os Estados Unidos mobilizaram uma equipe de alto escalão. Analistas alertam que o sucesso chinês com os minerais de terras raras pode ser replicado em outros segmentos de alta tecnologia, como titânio, magnésio e semicondutores, ampliando ainda mais sua influência. Arthur Krober, da VECAL, ressaltou a mídia que a China lidera em tecnologias emergentes como baterias, chips e inteligência artificial. Sustentados por um ecossistema industrial robusto, essa vantagem tecnológica reforça a posição da China nas disputas comerciais e tem preocupado os países ocidentais. Empresas norte-americanas e europeias enfrentam estoques limitados e dificuldades com o processo de licenciamento chinês. A escassez levou a negociações urgentes com países como a Coreia do Sul e o Japão. Diplomatas ocidentais acordou a China de adotar uma abordagem transacional, buscando dividir os aliados para conquistar vantagens. Mas se furtam de apontar o dedo para Washington, que iniciou uma política errática de imposição de tarifas a todos os países, almejando tirar vantagem de mercado nos mais variados setores da economia. Pequim defende os controles como prática internacional legítima, especialmente para produtos de uso duplo. No entanto, a ameaça de interrupção no fornecimento está levando governos a buscar alternativas, aumentar estoques e investir em novas fontes. Especialistas alertam, porém, que substituir a China na cadeia de suprimentos não será tarefa rápida nem simples. A Austrália tem um problema com o submarino da classe Virginia, que nunca imaginou que chegaria. A Austrália pode fortalecer significativamente seu caso para adquirir submarinos americanos da classe Virginia sob pacto AUKUS, acelerar a construção do seu planejado estaleiro Henderson na Austrália Ocidental, estabelecendo por tratado com uma instalação conjunta de manutenção de submarinos dos Estados Unidos da Austrália. Esta iniciativa atenderia diretamente aos requisitos de certificação presidencial dos Estados Unidos, ajudando a Marinha dos Estados Unidos a reduzir seu severo acúmulo de manutenção, garantindo assim que não haja degradação das capacidades submarinas americanas. Ao fornecer um centro crucial de manutenção Indo-Pacífico para submarinos dos Estados Unidos, efetivamente um quinto estaleiro naval dos Estados Unidos, a Austrália pode compensar a transferência de seus 3 Virginias e solidificar seu papel como parceiro-chave da aliança. Existe uma maneira de a Austrália fortalecer sua posição em relação à certificação presidencial dos Estados Unidos necessária para a aquisição de submarinos da classe Virginia. Isso deve ser feito acelerando a construção de um estaleiro planejado na Austrália Ocidental, utilizando para ajudar a tirar os submarinos americanos de uma longa fila de manutenção. A aquisição pela Austrália de 3 submarinos da frota dos estaleiros da construção dos Estados Unidos poderia ser compensada pela disponibilidade operacional adicional de 3 submarinos americanos do estaleiro australiano. Também aumentaria o apoio às operações submarinas americanas no Indo-Pacífico. Por lei, o presidente dos Estados Unidos terá que certificar ao Congresso que a transferência de submarinos da classe Virginia para a Austrália não prejudicará a capacidade de guerra submarinos da Marinha dos Estados Unidos. Esta certificação deverá ser fornecida no máximo 270 dias antes da primeira transferência prevista para 2032. O presidente terá que certificar-se de que os Estados Unidos e a Austrália estão investindo o suficiente na base de produção e manutenção de submarinos para atender às necessidades de ambos os países. Isso exigirá que a taxa de construção atual de 1,2 Virginias por ano aumente para 2,3 barcos por ano até 2032, o que a Austrália ajudará a alcançar. A Austrália poderia ir mais longe, poderia reforçar o argumento a favor da certificação antecipada da construção do estaleiro planejado para Henderson na Austrália Ocidental. Melhor ainda, a Austrália poderia estabelecer este estaleiro por tratado como uma instalação conjunta Austrália e Estados Unidos, em reconhecimento ao seu papel vital na aliança, que poderia ser pelo menos tão significativo quanto a contribuição da Estação Terrestre de Satélite Pine Gap. Por que tal instalação conjunta seria valiosa para os Estados Unidos? Pergunta. Enquanto os australianos veem o AUKUS como um veículo para adquirir submarinos com propulsão nuclear, os Estados Unidos o veem como um meio de desbloquear o acesso a um local operacional vital para seus próprios submarinos. Isso será alcançado com o destacamento rotativo de 4 submarinos americanos do H+ Stirling a partir de 2027, no âmbito do programa Força de Rotação do Submarino Oeste, SRFW. Poder operar rotineiramente no Oceano Índico sem ter que transitar pelas águas litorâneas congestionadas do Sudoeste Asiático e do Pacífico Ocidental em tempos de tensão e conflito é de imenso valor estratégico para os Estados Unidos.
para os Estados Unidos poder operar a partir do H+ Stilling, com acesso garantido a uma instalação de manutenção de submarinos próximo em Henderson, seria ainda melhor. Os Estados Unidos não possuem um estaleiro naval próprio a oeste do Havaí, onde possam manter seus submarinos. A instalação conjunta de defesa de Henderson seria um parte de manutenção e não de construção para a Marinha dos Estados Unidos. Realizaria um trabalho muito mais profundo que o apoio que o H+ Stilling fornecerá para as implantações do FRFW, tornar-se-ia o quinto estaleiro naval da Marinha dos Estados Unidos, somando aos de Maine, Virgínia, Estado de Washington e Havaí. Da perspectiva da Austrália, temos que construir o estaleiro em Henderson para nossos próprios propósitos. De qualquer forma, oferece-se para operá-lo como uma instalação conjunta, garantiria um fluxo de trabalho contínuo, já que a instalação seria o local para a manutenção de 12 ou mais submarinos australianos e americanos. Isso auxiliaria no recrutamento, na retenção do que será necessário para uma força de trabalho qualificada de longo prazo. Torna-se um parceiro confiável, um sistema integrado de manutenção de submarinos aliados seria uma contribuição inestimável da Austrália para a aliança. A Marinha dos Estados Unidos tem um grande acúmulo de manutenção de submarinos atualmente previsto para durar décadas. Esse acúmulo reduz o número de submarinos americanos que podem ser colocados no mar. No final de 2013, de uma força de combate da Marinha dos Estados Unidos de 48 submarinos de ataque, 16 estavam em manutenção, ou seja, 33%. A Marinha dos Estados Unidos está buscando reduzir essa proporção para 20% com base no tamanho atual da frota. Isso tornaria mais 6 submarinos disponíveis para ir ao mar. Ter acesso a um estaleiro adicional na Austrália ajudaria a Marinha dos Estados Unidos a atingir essa meta de manutenção. Os Estados Unidos teriam que pagar apenas os custos de mão de obra e material para manter seus próprios barcos, aproveitando o investimento de capital da Austrália em Henderson gratuitamente. Para apoiar a certificação do presidente, a Austrália poderia se comprometer especialmente a garantir acesso ao Henderson, de forma que a Marinha dos Estados Unidos pudesse reduzir seu acúmulo de manutenção em pelo menos 3 submarinos entre 2032 e 2038, que é quando a Austrália deve receber 3 submarinos da classe Virgínia, 2 reformados e um novo. Então os Estados Unidos não estariam reduzindo sua frota submarina em honra ao seu compromisso com o AUKUS. Além de 2038, a Austrália poderia se comprometer a ajudar ainda mais os Estados Unidos a aumentar a disponibilidade de submarinos a longo prazo até 2054, quando os Estados Unidos e a Austrália estariam operando uma força combinada de 74 submarinos de ataque, 66 da Marinha dos Estados Unidos e 8 da Marinha Real Australiana. As duas nações teriam juntas 5 estaleiros navais e 22 docas secas para a manutenção de submarinos, incluindo o Henderson. Para atingir esse objetivo, a defesa precisaria superar obstáculos regulatórios de construção, idealmente visando ter 2 docas secas operacionais prontas no estaleiro de Henderson até 2032, talvez usando inicialmente docas flutuantes com certificação nuclear, como a Inglaterra busca fazer. A Austrália deveria buscar firmar tal tratado, garantindo assim o acesso aos navios da classe Virginia a partir de 2032, negociando um acordo com o governo Trump ao longo dos próximos 12 a 18 meses. Se a Austrália fizer isso e ajudar os Estados Unidos a aumentar a produção do Virginia, impulsionando o desenvolvimento da produção do submarino SSN AUKUS com a Inglaterra, prolongar a vida útil da frota da classe Collins, construir uma base submarina na costa leste, adquirir navios de combate subaquático tripulados em grande escala, na casa dos milhares de unidades, ela se tornará uma superpotência naval submarina. No entanto, isso exigirá liderança política e burocrática, além de um impulso organizacional raramente visto fora dos tempos de guerra. Águas erradas. Por que os submarinos da Coreia do Sul não são construídos para o Canadá? Adquirir os submarinos dieselétricos KSS-3 da Coreia do Sul será um eixo estratégico para o Canadá, que busca substituir sua antiga classe Victoria. Embora moderno, o KSS-3 é utilizado para o litoral Indo-Pacífico e carece de integração profunda com os sistemas da OTAN e Five Aves, cruciais para as principais áreas operacionais do Canadá: Ártico, Atlântico Norte e Pacífico Norte. Desafios significativos de suporte logístico e industrial também sugeriam uma cadeia de suprimentos transpacífica. O Canadá deve priorizar um submarino que atenda às suas necessidades geográficas específicas e aos requisitos de interoperabilidade da aliança, provavelmente de fornecedores europeus como a Alemanha ou França, em vez de optar por uma compra estrangeira aparentemente conveniente, mas estrategicamente incompatível.
O Canadá tem um problema com submarinos para resolver. E a Coreia do Sul pergunta: para um país cercado por 3 oceanos, o Canadá fez um trabalho espetacularmente ruim de pensar como uma potência marítima. Agora, com o antigo governo Trudeau tendo admitido tardiamente a necessidade de substituir os decrépitos submarinos da classe Victoria, um grande esforço de aquisição está finalmente em andamento. Os riscos são altos. Submarinos não são simplesmente ferramentas de guerra naval, são instrumentos de política. Eles podem sinalizar comprometimento, gerar dissuasão, conduzir vigilância, se necessário negar um adversário o acesso a águas importantes. E com os crescentes desafios de segurança no Ártico, Atlântico Norte e Pacífico Norte, o Canadá precisa de uma capacidade submarina séria. Então o Canadá poderia ou deveria comprar um submarino da Coreia do Sul? Pergunta. À primeira vista, a ideia tem um certo apelo. O DSME-KSS-3 da Coreia do Sul, também conhecido como classe Dosan-N Kangol, é um submarino dieselétrico moderno com propulsão independente do ar, deslocamento de 3.400 toneladas e alcance e resistência para operar em alto mar. A Coreia do Sul investiu pesadamente em sua força submarina e o KSS-3 representa um verdadeiro avanço nas capacidades regionais. Para um país como o Canadá, que carece de base industrial para construir seus próprios submarinos de forma rápida e barata, a perspectiva de comprar pronto para uso de um parceiro democrático confiável pode parecer prudente. Mas, por trás dessa superfície atraente, esconde-se uma emaranhada de preocupações estratégicas, operacionais e industriais. Um submarino não é apenas uma peça de hardware, é um ativo estratégico nacional. Deve ser integrado a uma doutrina, um teatro de operações, uma base logística, uma cadeia de suprimentos. E é aí que o KSS-3, por mais impressionante que seja isoladamente, começa a vacilar como opção canadense. Comecemos pela geografia. O Canadá não é a Coreia do Sul. Nosso teatro marítimo não é o Mar Amarelo ou o Mar da China Oriental. Nossas preocupações não se limitam a emboscadas em águas rasas contra navios norte-coreanos ou cenários de bloqueio. Nosso desafio é o vasto e implacável espaço oceânico de águas frias, desde o Estreito de Gilk e o Mar da Noruega até o Estreito de Bering e o Mar de Belfort. E nesse espaço, os submarinos canadenses devem não apenas sobreviver, mas também contribuir significativamente para as missões de guerra anti-submarino da OTAN. Isso requer interoperabilidade com os Estados Unidos e seus aliados, não apenas sistemas de comunicação, mas também armas, sensores e protocolos de manutenção. Cada parafuso e linha de código precisa ser integrado a um ecossistema de defesa norte-americano. E aqui está o problema. Os sistemas da Coreia do Sul, embora tecnicamente avançados, não estão preparados para a integração ao Five Eyes ou à OTAN. Resumindo, o Canadá não precisa de um submarino Indo-Pacífico, precisa de um submarino no Atlântico Norte, Ártico e Pacífico Norte. Há também a questão mais profunda da identidade estratégica. Durante décadas, o Canadá se atrapalhou com a autoimagem de uma potência média que se aventurava em benevolência global. Em vez de abraçar sua geografia complexa como uma potência marítima trilateral, isso levou a decisões de aquisição mais orientadas por questões políticas do que estratégicas, decisões que veem a capacidade como um centro de custos a ser minimizado, não um ativo geopolítico a ser maximizado. Comprar um submarino sul-coreano pode parecer uma pechincha, mas seria um descompasso estratégico orientado pela lógica orçamentária em vez de uma estratégia abrangente. Essa grande estratégia deve ser enraizada em nossos princípios, nossos principais teatros de interesse. O Ártico, o Atlântico Norte, o Pacífico Norte. Essas são as zonas onde a soberania canadense, a credibilidade da aliança, a dissuasão se cruzam. E são também as zonas onde a atividade submarina russa e chinesa estão crescendo, onde as operações da OTAN estão se intensificando e onde o Canadá será chamado a contribuir significativamente se quiser manter um assento na mesa de discussão no planejamento de defesa aliado. Comprar submarinos sul-coreanos enviaria exatamente a mensagem errada, que o Canadá ainda não leva a sério a defesa de seu próprio domínio marítimo e a integração total à arquitetura estratégica da segurança norte-americana e transatlântica. Não se trata apenas de geopolítica, há também considerações industriais. O Canadá tem uma longa e conturbada história com compra de defesa. Atrasos, estouro de custos, interferência política, mudanças nos requisitos têm afetado quase todos os principais programas de aquisição nas últimas 3 décadas.
O caso submarino é diferente. Se o Canadá quiser comprar produtos estrangeiros, deve comprar de um parceiro que possa fornecer não apenas barcos, mas também treinamento, manutenção e suporte ao longo do ciclo de vida. Deve também apoiar a indústria canadense por meio da produção licenciada, transferência de tecnologia robusta, capacidade de manutenção no país. Não está claro se a Coreia do Sul, apesar de sua excelente engenharia, pode atender a todas essas demandas. Sua marinha nunca exportou um submarino da classe KSS-3. Não existe uma cadeia de suprimentos canadense pré-existente. E dada a distância, a logística de peixe, de reposição e manutenção pode se tornar um pesadelo ao longo de uma vida útil de 40 anos da plataforma. Além disso, quaisquer atrasos ou disputas na transferência de tecnologia acessível pode comprometer a capacidade do Canadá de operar esse submarino de forma independente ou de integrá-los em operações conjuntas com aliados. Então qual é a alternativa? Pergunta. Não sejamos muito românticos em relação a um barco projetado e construído pelo Canadá. Ottawa simplesmente não tem a capacidade ou histórico para executá-lo em escala ou velocidade. Mas existem outras opções que fazem mais sentido estratégico e operacional. Os submarinos alemães tipo 212 CD, já adquiridos pela Noruega, oferecem capacidade comprovada no Ártico integrada ao TAM. Os barcos japoneses da classe Soryu ou Taigei, embora sua capacidade IP e tecnicamente excelente, sofrem de muitos dos mesmos problemas de integração que os barcos coreanos. O plano AUKUS SSN da Austrália está muito avançado e muito nuclear para o Canadá. E a classe Blekinge da Suécia pode ser adequada para certas funções costeiras, mas carece de alcance potência para patrulha de águas azuis de espectro completo no Atlântico e no Pacífico. Isso deixa a Alemanha e potencialmente a França como fornecedores mais viáveis, supondo que não adotemos essa energia nuclear. E sejamos claros, o Canadá não vai adotar a energia nuclear, nem agora e nem por uma geração. No fim das contas, o submarino certo para o Canadá não é o mais barato, mas o mais chamativo ou o mais disponível imediatamente. É aquele que pode operar sem ser detectado sob o gelo do Ártico, coordenar-se perfeitamente com as forças americanas da OTAN, disparar torpedos e mísseis ocidentais e ser atendido sem depender de uma cadeia de suprimentos transoceânica. O KSS-3 pode ser um excelente submarino, mas não é o submarino do Canadá. O verdadeiro perigo aqui é que, diante de décadas de hesitação em relação a aquisições e de um momento repentino de urgência, o Canadá possa tomar a decisão errada precipitadamente. Há uma lógica sedutora em buscar uma solução pronta no exterior, mas o custo estratégico de errar, de comprar um submarino que não se encaixe em nossa geografia, obrigações de aliança ou realidade de indústria e de defesa é muito maior do que o preço de tabela. O Canadá deve resistir à tentação de comprar barato em estrangeiro pela ilusão de velocidade. Em vez disso, deve comprar estrategicamente por dissuasão, por soberania, por seu papel na defesa do Atlântico Norte, no Ártico e no Pacífico Norte. Pode não ser um submarino sul-coreano, pode nem ser rápido, mas por uma vez, deixe o Canadá agir como um país sério e tomar a decisão certa.